Olá gente, shalom para todos. Eu estou de volta e hoje eu trouxe um tema sobrenatural. Hoje falaremos sobre o arrebatamento da igreja. E para começar o nosso vídeo, eu tenho 5 perguntas sobrenatural. A primeira pergunta é a seguinte: o que é o arrebatamento? Segunda pergunta: o que significa arrebatamento? Terceira pergunta: como acontecerá o arrebatamento? Quarta pergunta: por que acontecerá o arrebatamento? E a quinta pergunta: quando acontecerá o arrebatamento? Muito bem, gente. Estas são as perguntas para iniciarmos o nosso vídeo. A primeira pergunta de hoje foi a seguinte: o que é o arrebatamento da igreja? Pessoal, esta pergunta é bem popular. Todas as pessoas que iniciam o cristianismo, todas as pessoas que são leitoras da Bíblia Sagrada, geralmente perguntam: o que é o arrebatamento da igreja? Não é verdade? Pessoal, o arrebatamento da igreja, na verdade, é um evento, um acontecimento, que a Bíblia Sagrada chama de mistério. Esta palavra mistério, em relação ao arrebatamento da igreja, está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51 e de número 52. E também no livro de Efésios, capítulo de número 3. Tá bom, gente? Então, arrebatamento é um evento, um mistério, não é verdade? E tem um detalhe muito importante sobre a questão da palavra arrebatamento. Porque a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja é um ato de redenção, ou um ato de libertação, onde o Senhor Jesus Cristo descerá do céu com alarido e com arcanjo e com a trombeta de Deus. E quem morreu em Cristo serão ressuscitados. E nós, que estamos vivos, seremos arrebatados. Tá bom? Então, esse ato, do arrebatamento da igreja, na verdade, é um ato de libertação. É um ato de redenção, onde Deus vai redimir por completo o seu povo, chamado aqui na terra de igreja. Tá bom? E esse ato é mais ou menos descrito em Mateus, quando o próprio Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então o Senhor descerá do céu como ladrão, e tomará a sua igreja, não é verdade? E as portas do inferno não prevalecerão contra a obra redentora de Jesus Cristo em relação ao arrebatamento da igreja. Tá bom, gente? Então o texto que fala sobre arrebatamento, para começarmos aqui o nosso vídeo, é 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 51 e verso de número 52, tá bom? E também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17 e 18, tá bom, gente? Entre outros textos da Bíblia Sagrada. Mas para começar o nosso vídeo, esses 2 versículos são versículos base, tá bom, gente? Mais um detalhe muito importante que eu queria deixar para vocês é o seguinte. Pessoal, na verdade, existem 3 linhas teológicas que defendem a teoria do arrebatamento da igreja. A primeira linha é a linha pré-tribulacionista, que acreditam que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. A segunda linha é a linha tribulacionista, que acredita que o arrebatamento da igreja acontecerá no meio da grande tribulação. E a terceira linha é a linha pós-tribulacionista, que acreditam que o arrebatamento da igreja acontecerá depois da grande tribulação, tá bom? Essas são as 3 linhas que defendem, a evidência do arrebatamento da igreja, tá bom, gente? Pessoal, a segunda pergunta é o seguinte: o que significa a palavra
arrebatamento? E esta pergunta é muito discutida entre todas as linhas teológicas, não é verdade? Porque geralmente lidamos com vários idiomas em relação à Bíblia Sagrada. O hebraico, que é a língua mãe, o grego, não é verdade? O latim e o nosso português, tá bom? Então, diferem muito a questão idiomática e linguística. E por isso, às vezes, é necessário nós explicarmos o que significa a palavra arrebatamento em cada uma dessas línguas, conhecida como línguas-mãe. A palavra hebraica que define a palavra arrebatamento significa tomar com direitos. Tá bom, gente? Então o original hebraico diz ou tenta explicar que a palavra arrebatamento é tomar. E isso aconteceu com Enoque, não é verdade? Em Gênesis capítulo 5, a Bíblia diz que andou Enoque com Deus até que não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Tá? Então tomar quer dizer arrebatar. E a segunda passagem do Antigo Testamento está no livro de 2 Reis, capítulo 2, onde a Bíblia Sagrada diz que Elias foi tomado por cima da cabeça de Eliseu, tá bom? E a palavra hebraica que define realmente arrebatamento significa tomar com direitos, tá bom? Muito bem, pessoal. A palavra grega que define a palavra arrebatamento é harpazo, tá? E esta palavra harpazo significa harpar, e de onde se originou a palavra sumir, tá bom, gente? E esta palavra harpazo geralmente está no termo verbal futuro passivo. E quando esta palavra é usada desta forma, no passivo, ela define a ação de uma águia, quando a águia vai pegar a presa, tá? Então harpazo significa tomar uma presa, tá? E tem um outro detalhe também. Esta palavra, quando está no verbo futuro passivo, significa a ação de um ladrão. É por isso que no livro de Mateus diz o seguinte: vigiai, porque o vosso Senhor virá como ladrão de noite, tá? Porque é a ação do original grego que define esta questão. Então, pessoal, a palavra arrebatamento, tanto no original hebraico, tomar, como no original grego, harpazo, né? Também no original latino, rápido, todas essas línguas, a hebraica, a grega e a latina, defende que o arrebatamento da igreja é um ato de domínio, ou seja, um ato de dominar pela força, tá? Então, o arrebatamento da igreja é um momento que o Senhor Jesus vai dominar pela força. Não porque o povo de Deus não queira subir no arrebatamento da igreja, tá bom? Porque, na verdade, o povo de Deus, no Novo Testamento, saudava um ao outro com a palavra Maranata. E a palavra Maranata significa ora vem, Senhor Jesus, tá bom? Então, o Senhor vem arrebatar a igreja, ou seja, tomar pela força. Mas esta questão de força é porque as portas do inferno tentam prevalecer contra a igreja do Senhor. E a Bíblia diz no Salmo 24, abri, ó portas, e deixa entrar o Rei da Glória. Pessoal, vamos passar agora para a terceira pergunta. E a terceira pergunta é a seguinte: como acontecerá o arrebatamento da igreja? E para nós discutirmos este assunto, é necessário lermos o livro de 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, verso 51 a seguir. E também o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo de número 15 a seguir. Tá bom? Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 a seguir, diz o seguinte: eis que eu vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados.
bom? Então o texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 a seguir, diz o seguinte, que nós seremos transformados, tá, em um abrir e fechar de olhos. Então já foi constatado que um abrir e fechar de olhos se dá em frações de segundo, ou seja, em um milésimo de segundo. Tá? E o efeito do arrebatamento será muito rápido, em um abrir e fechar de olhos, uma rapidez sobrenatural. Pessoal, a Bíblia diz que nós seremos transformados. Isto porque no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 50, diz o seguinte, que nem a carne, nem o sangue pode entrar no reino dos céus, tá bom? Por isso o nosso corpo será transformado no momento do arrebatamento da igreja, tá bom? Um detalhe muito importante é o seguinte, o corpo de Jesus também foi transformado. Jesus, quando morreu e ressuscitou depois de 3 dias e 3 noites, ele veio com um corpo totalmente diferente. Tanto é que a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 24, que quando Jesus ia pelo caminho de Emaús, juntamente com 2 dos seus discípulos, Cleópas, né, e segundo a teoria, o outro discípulo era Lucas. E chegaram na cidade de Emaús, Jesus abriu o pão e logo depois do reconhecimento, Jesus sumiu, não é verdade? E apareceu em outra cidade para continuar a obra do seu aparecimento, não é verdade? Então, olha que o corpo de Jesus, ele aparecia e sumia. Um outro texto que demonstra a perfeição do corpo de Jesus ressurreto está no livro de João, capítulo de número 20, verso de número 26 a seguir, onde diz que os discípulos estavam orando a Deus no cenáculo e Jesus entrou no cenáculo com as portas todas fechadas, tá bom? E esse corpo de Jesus ressurreto, tá, era um corpo especial e ele subiu, tá? Em Atos capítulo 1 fala que Jesus subiu com este corpo ressurreto. A Bíblia também deixa clara no livro de Colossenses capítulo 2 que no corpo de Jesus habita toda a plenitude de Deus, tá bom? Então o corpo de Jesus foi um corpo preparado para toda a plenitude de Deus, tá bom? Um dia Jesus saiu de dentro de Deus e, segundo a Bíblia Sagrada, toda a glória de Deus veio e assentou-se dentro do corpo de Jesus, tá bom, gente? É por isso que no livro de Apocalipse, Jesus senta no trono de Deus, porque um dia Jesus saiu de Deus e um dia Deus, com a sua glória, entrou ao corpo de Jesus. Por isso, só existe um Deus e somente um trono para as duas personalidades maravilhosas, tá bom, gente? No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos que morreram em Cristo serão ressuscitados. E nós, que estamos vivos, seremos arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. Tá bom? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 a seguir. Então, pessoal, nesse texto em que eu acabei de recitar, está falando de alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus, tá bom? Então a palavra alarido significa muitas vozes, gritaria, tá? E toda essa gritaria ou esta voz chamado de alarido é um efeito que se dará para a ressurreição de todas as pessoas que viveram antes da lei de Moisés. É o alarido, tá bom? Aí, o segundo ato é a voz de arcanjo. Pessoal, a voz de arcanjo é destinada para toda a nação de Israel. Todas as pessoas que morreram e seguiram a lei de Moisés e praticaram a retidão serão ressurretas pela a voz do arcanjo. Olha o que é que o texto diz.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Tá bom? Então, o alarido é para todas as pessoas que morreram antes da lei de Moisés. A voz de arcanjo é para todas as pessoas que morreram pela lei de Moisés. E a trombeta de Deus é o terceiro ato, tá? Do grande arrebatamento. A trombeta de Deus é relacionada para todas as pessoas que vivem no cristianismo, tá bom? Então, esses três atos é muito importante, tá bom? Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, tá bom? Relacionando aos tempos mais antigos, né? Ao tempo de Moisés e ao tempo da graça. Pessoal, quando o Senhor Jesus tocar a trombeta, como fala o livro de 1 Coríntios capítulo 15, os mortos serão ressuscitados e nós seremos transformados ou arrebatados, tá bom? E nos encontraremos com Ele, com o Senhor Jesus, nas nuvens, tá bom, pessoal? Aí você pergunta, por que nas nuvens? Porque a Nova Jerusalém está descendo, tá? Jesus disse, eu vou preparar lugar, e se eu for e preparar lugar, eu voltarei outra vez para levar vós para mim mesmo. Para onde quer que eu esteja, vós estejais também. Então, naquele momento que Jesus subiu e assentou-se à direita de Deus, ele não ficou o tempo todo assentado. Não. Aquela questão dele assentar no trono de Deus é uma questão cerimonial. Ele recebeu uma cerimônia, ele foi parabenizado, e etc, etc. Terminando a festa, ele veio para a Nova Jerusalém, onde ele mesmo falou que ele estaria preparando um lugar. E a Bíblia diz no Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21 também, que o nosso lugar é na Nova Jerusalém. Então, essa Nova Jerusalém está descendo dia após dia, tá bom? Se você ler o livro do Apocalipse, capítulo 12, a Bíblia diz que o diabo está furioso, porque ele está perdendo o espaço na atmosfera. Porque a Nova Jerusalém está descendo, tá? Está impressando o diabo, né? E os crentes estão orando aqui na terra. Então o diabo está sendo acuado, né? Nós estamos orando daqui e a Nova Jerusalém está descendo dos céus. E tem um texto no livro do Apocalipse, capítulo 12, que diz assim: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu e sabe que tem pouco tempo. A Nova Jerusalém está descendo e nós, no arrebatamento da igreja, subiremos até as nuvens, tá? Seremos julgados em relação a obras, tá bom? Você pode ler aí 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 a seguir, tá? E 2 Coríntios também, tá? Capítulo 3, verso de número 11 a seguir, onde vai falar sobre o julgamento da igreja. 1 Coríntios também fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo de número 5, fala sobre isso, não é verdade? E versículo 10 a seguir, vai falar sobre esse julgamento no tribunal chamado Bema. E todos nós receberemos do Senhor tudo que fizermos por meio do corpo, não é verdade? Então, quando subimos até as nuvens, é porque na realidade a Nova Jerusalém já desceu até as nuvens, neste momento do arrebatamento da igreja, tá bom? E ali vai ter o julgamento da igreja, tá? Para repartições de galardões, e depois entraremos para festejarmos um período de 7 anos dentro da Nova Jerusalém. Enquanto nós estivermos dentro da Nova Jerusalém, festejando por 7 anos, que é o tempo do casamento entre Jesus e a igreja, tá? Aqui na terra, nesse mesmo período de 7 anos, estará acontecendo a grande tribulação. Então na terra, a grande tribulação no período de 7 anos, e esse mesmo 7 anos, a igreja arrebatada estará festejando dentro da Nova Jerusalém, tá bom, gente? É por isso que eu sou um pré-tribulacionista, tá? Acredito que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação, tá? No período da grande tribulação, no meu ponto de vista, a grande tribulação terá um conteúdo de anos de 7 anos, tá? Esse mesmo 7 anos que a grande tribulação estiver em efeito aqui na terra, nós que fomos arrebatados e os mortos que foram ressuscitados estarão dentro da Nova Jerusalém festejando pelo período de 7 anos, tá bom, gente?
Isso é o meu ponto de vista e tenho respaldo bíblico para isso e não vou mudar até que me prove ao contrário, tá bom? Depois que passarmos 7 anos festejando este grande casamento, desceremos novamente, porque a Bíblia diz que nós reinaremos com o Senhor pelo período de 1000 anos, tá bom? Então a igreja do Senhor Jesus continuará reinando com Jesus no reino milenial, tá bom? Mas a igreja que subir no arrebatamento não terá um corpo físico como as pessoas que entrarão no reino milenial, tá bom, gente? Seremos como os anjos de Deus. O próprio Jesus falou, na ressurreição não se casam e também não se dão em casamentos, porque todos nós seremos como os anjos. Pessoal, Apocalipse capítulo 19 diz que o Senhor descerá com seus milhares. Veja o livro de Judas, quando a Bíblia fala que Enoque profetizou, eu vejo o Senhor descendo do céu com seus milhares e milhares de anjos. Tá bom, pessoal? Pessoal, a quarta pergunta é a seguinte: por que acontecerá o arrebatamento da igreja? Eu falei aqui que depois do arrebatamento da igreja entrará em evidência a grande tribulação. E a grande tribulação é um período de 7 anos. E a Bíblia diz em Mateus 24 que nunca houve e nunca haverá uma tribulação desta que está para vir. Tá? A Bíblia também diz que, como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Tá bom? Porque nos dias de Noé, o dilúvio cobriu toda a terra. E esta grande tribulação é de ordem mundial. E a Bíblia Sagrada diz que o anticristo estará reinando aqui na terra. Não é verdade? O anticristo tentará aniquilar todas as pessoas que falam do nome de Deus. Tá bom, gente? Então vai ter uma dificuldade muito grande a respeito da adoração. E a pergunta é o seguinte: por que acontecerá o arrebatamento da igreja? É exatamente para livrar o povo da grande tribulação. Veja o que está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: Jesus Cristo que nos livra da ira futura. Então, o propósito do arrebatamento da igreja é para que Jesus livre a sua igreja da ira futura. E que ira é esta? A grande tribulação, um período de dores, de miséria, de fome, onde a água se transformará em sangue, onde a maioria das pragas terão um conteúdo de tempo de 7 meses, outras pragas terão um conteúdo de tempo de 5 meses, onde a água se transformará em sangue, não é verdade? Onde as estrelas serão estremecidas, não é verdade? Onde o diabo tentará matar todas as pessoas que falam do nome de Deus, e onde também as pragas matarão todas as pessoas que não confessam o nome de Deus. Então terá uma briga, né, aqui na terra, dos reinos espirituais. E quem estará em jogo será as pessoas que adoram ou não adoram o nome do Senhor. O diabo tentará matar todos os adoradores de Deus, e Deus matará todos os adoradores do diabo. Então vai praticamente ser uma carnificina aqui na terra, tá bom, gente? Então o arrebatamento da igreja é para nos livrar da ira futura. Leia também o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde o próprio Jesus disse o seguinte: como vocês guardaram a palavra da minha profecia, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para destruir aqueles que habitam sobre a terra. Então virá realmente uma grande tribulação. Nós temos que estar preparados para o grande arrebatamento, que no meu ponto de vista acontecerá antes da grande tribulação, tá bom? Então a pergunta é o seguinte: por que acontecerá o arrebatamento da igreja? Exatamente para livrar todas as pessoas que são adoradores de Deus, para não passarem pela grande tribulação. A quinta pergunta é a seguinte: quando acontecerá o arrebatamento da igreja? Quando acontecerá
o arrebatamento da igreja? Esta é a quinta pergunta. Só que esta quinta pergunta eu vou responder em um outro vídeo, tá? Porque no outro vídeo eu trago 3 linhas teológicas onde tenta provar que o arrebatamento da igreja acontecerá no ano 2020, tá bom, gente? E estas linhas teológicas têm respaldo bíblico. As 3 linhas que defendem o arrebatamento para a casa do ano 2020 é a linha numerológica, que defende o arrebatamento para o ano 2020, a linha genealógica, que aponta o arrebatamento da igreja para o ano 2021, e a linha histórica, que defende o arrebatamento para o ano de 2027. Tá bom, gente? Então, uma linha defende para o ano 2020, a outra linha defende o arrebatamento para o ano 2021 e a outra linha defende o arrebatamento para o ano 2027. Só que eu vou explicar no outro vídeo, tá bom? Você deve acessar mais ou menos o seguinte: Matusalém Especialista, arrebatamento da igreja para o ano 2020, tá bom? E aí você vai encontrar o vídeo. Eu quero agradecer por você ter assistido esse vídeo. Quero que você curta a minha página, assine meu canal, seja meu companheiro, tá bom? Estou orando por vocês. Que Deus abençoe, te guarde. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this